woke up and wished that I was dead, with an aching in my head. I lay motionless in bed. I thought of you and where you're gone. Let the world spin round down. And everything that I said I'd do, like make the world brand new, and take the time for you. I just got lost and slept right through the dawn, and the world spins round down. Let the day go by. I always say goodbye. I watch the stars from my windowsill. The whole world is moving and I'm standing still. Eu sou Rafael Dias, professor, bailarino, coreógrafo. Eu iniciei as minhas atividades artísticas com o teatro há um bom tempo atrás. Bom, na verdade assim, eu comecei mesmo a trabalhar com teatro adolescente. A partir disso, eu fui desenvolvendo um trabalho corporal dentro do teatro, que me levou para a dança. Então foi um trabalho que a gente tinha que desenvolver uma performance, e aí precisava ter um trabalho corporal. E esse trabalho corporal me levou para a dança clássica, a princípio. No começo não gostei, achei que não tinha nada a ver comigo, mas depois fui compreendendo a questão corporal, fui entendendo um pouquinho da técnica e aquilo me fisgou. A partir desse momento que eu fui fisgado pela dança, a partir daí não parei mais. E nisso veio outras companhias, veio outros grupos, vieram outras pessoas da dança que me convidaram, e aí eu comecei esse movimento de dança, de estudo, de técnica, de base. Então hoje, atualmente, trabalho com dança, já dancei em diversos grupos. Hoje estou aqui na Pleiade, onde fui convidado para trabalhar com uma oficina da Lei Aldir Blanc, uma oficina que divide em 3 módulos. Um primeiro módulo que é a gente conversar um pouco sobre dança contemporânea, ter um bate-papo nesse sentido, um lugar de leveza, de desconstrução, né? E explicar um pouquinho da técnica, como que essa dança surge, como ela permeia até nos dias de hoje. E um segundo módulo que é a gente falar um pouquinho do trabalho de videodança, como que é a concepção, como que é a criação do vídeo, a questão coreográfica, o olhar através da câmera. E um último módulo de trabalho que é uma aula mesmo. Uma aula experimental, uma aula investigativa, onde a gente vai traçar algumas bases técnicas da dança, né? Mas também trazer o espontâneo de cada um. Rafa, fala um pouco da oficina. Por que ela está acontecendo? Como que ela surgiu, essa ideia dessa oficina sobre dança contemporânea? Então, a Pleiade, na verdade, foi contemplado pelo edital 1 da Lei Aldir Blanc, e a partir daí surgiu como contraproposta de fazer oficinas, né? A princípio as oficinas eram presenciais, mas a gente estava nessa oscilação, né? Do vermelho e laranja, então nós resolvemos fazer ela em formato online para que as pessoas pudessem ter mais acesso, né? Então, assim, esse formato de oficinas que a gente pretende fazer hoje é um formato desconstruído também, onde a gente pode conversar sobre dança, né, que é muito pouco conversado, na verdade. Sim. A gente tem uma questão com a dança, que é uma dança da escola, que é uma dança para o corpo, mas não é uma dança que produz um lugar de fala, né? Que produz um lugar que a gente possa articular, conversar e dança. Não saber a história, não saber de onde vem, né? A raiz. Exato. Aí, então a gente vai tentar resumir e deixar claro, de uma vez por todas, o que é dança contemporânea. Para acabar com esse assunto. Para acabar com todas as dúvidas, Para acabar né? com todas as dúvidas.
Então, antes da gente falar dos tipos de dança, eu acho importante a gente passar o conceito do que é dança, né? E dança é uma linguagem expressiva que utiliza os movimentos corporais como ferramenta de elaboração artística e comunicativa. Além disso, é também um meio de entretenimento e muitas vezes de interação social. Assim como traduz em gestos uma enorme gama de emoções e sentimentos. Desde os primórdios, né, do ser humano, assim, da existência do homem, a gente já consegue encontrar vestígios da dança nas pinturas rupestres, né, que remontam lá dos tempos primitivos mesmo. Né? Então, a gente vai percebendo e vai sentindo que a dança vem como uma necessidade de se comunicar, né? Essa questão da comunicação mesmo, do gesto. E quando a gente pensa nisso, a gente está pensando num lugar pré-histórico. Acho que ela é anterior à fala, né? Assim, sim. É a expressão do corpo mesmo, aquela coisa mais intrínseca mesmo, né? De você, através de gestos, comunicar alguma coisa. E até, eu acho que vai para o campo até religioso também. E aí, essa questão corporal também era muito potente, né? E como a Lilian mesmo colocou, a gente tem registros de que a dança ela nasce num lugar religioso, num lugar tribal, num lugar de comunicação com o divino. Forma de comunicar, todos da tribo, todos da comunidade participavam, né? Diferente de hoje, que às vezes é uma elite que aprende as técnicas da dança, né? Então, apesar que a gente tem ainda paralelamente as manifestações culturais, onde eu acho que a comunidade participa mais. A festa já vai começar, vai ser música em balão e muito amor no coração. Depois disso, tiveram as danças milenares, que eram danças de uma determinada região e que foram sendo passadas de gerações para gerações e cada vez assim se consolidando mais como forma de manifestação daquela cultura, né, específica. Então, por exemplo, a gente tem as civilizações do Egito, da Grécia, da Índia, Império Romano, China e Japão, como sendo exemplos de danças milenares. Na civilização egípcia, a dança ela aparece de duas formas, ou como entretenimento para a aristocracia, ou as danças sagradas, que eram principalmente dançadas por mulheres e que aparecem muitos nas gravuras, né, do Egito, com características assim, de movimentos angulosos e às vezes também acrobáticos, como por exemplo aquele movimento da ponte. Na Índia, espírito e matéria se integram para dar ritmo à natureza. As danças têm uma característica mística, mas também com a sensualidade de quem está dançando. Na Grécia, a dança já esteve presente desde o início da civilização.
estando presente nos mitos, lendas, na literatura. Depois também, na época das tragédias gregas, a dança aparece nos espetáculos juntamente com a música, com o teatro, né? Então tem um papel importante aí nas tragédias gregas. Então, Rafa, mas no cristianismo, como foi que a dança realmente foi vista? Entrou nisso, porque na arte como um todo, né, a pintura tinha os vitrais, esse trabalho artístico de pintura no cristianismo. E a dança, como era vista? Como que foi? A dança, na verdade, ela foi repugnada quando entra o cristianismo, né? Porque a dança não vai para a igreja nesse sentido. Mas fique claro que a gente está falando de um conceito do cristianismo. Então, se a gente for passar por diversos outros lugares, há celebrações, sim, de danças religiosas, mas o cristianismo quebra essa relação com a dança no lugar de dentro. Então, a dança é vista do lado de fora, nas comemorações, nas celebrações. E a gente voltando um pouquinho mais naquela época dos castelos, onde os reis gostavam de danças de pares, danças circulares, é onde entra um pouquinho mais o balé clássico. E é onde originou as danças da corte também, né? Os antigos teatros romanos foram fechados e os pantomimos passaram a ser artistas ambulantes, adaptando suas peças para os temas permitidos pela igreja. A dança foi condenada por um lado e tolerada pelo outro. São Basílio de Cesareia, por exemplo, a considerou a mais nobre atividade dos anjos, enquanto Santo Agostinho considerou-a um pecado grave. Falando português bem claro, ela foi tolerada, pois o cristianismo não conseguiu extinguir completamente os resquícios pagãos dos costumes populares. Os camponeses, apesar de camuflar seus rituais a partir da nova crença, continuaram realizando as suas festas de solstício e de primavera, de semeadura e de colheita. O que se observa nos séculos medievais também vai continuar acontecendo depois. As danças nascem de manifestações populares, livremente improvisadas ao som de instrumentos rústicos. E em seguida são absorvidas pelas classes dominantes que as adaptam para execução em recintos fechados, com indumentárias pesadas, de acordo com o que se considera um tom mais refinado. A espontaneidade inicial é substituída por floreio nos passos, postura estudada e passos codificados, o que cria a necessidade de mestres que vão começar a aparecer nas cortes renascentistas. E a partir daí começam a chegar estudiosos da dança, que trazem uma dança padronizada, sistematizada, né? A gente pode chamar o que a gente que conhece hoje do clássico, os nomes dos passos. Sim, essa dança sistematizada, eu acho que vem um pouco disso, né? Do lugar das posições, da primeira, segunda, terceira posição. Então, como que sistematiza aquele corpo? Olhando para um lugar de um corpo verticalizado, né? De um corpo ereto, para cima. Por isso que na corte era tudo muito reverenciado,
né? E a dança também ela parte desse lugar de reverência. Então a gente percebe que todas as posições do balé clássico, que toda a movimentação clássica é uma movimentação reverenciada, né? Porque ela é sistematizada a partir desse lugar, trazendo também, na época, um lugar de condição social. Tem um lugar também, né, na Itália, que era chamado de Baleto inicialmente, que eu acredito que seja mais ou menos na mesma época. Então tanto a Itália quanto a França funde no lugar de se estudar o balé clássico. E onde ele ganhou mais força foi na França mesmo. Até porque também toda a nomenclatura do balé clássico é francesa, né? Então esse estudo realmente ele cria uma grande potência através da França mesmo, que vem com esse lugar dos estudos aí. Esse período do balé foi um lugar de amenizar as guerras, né? Então também era um lugar de distração para que as pessoas não pensassem tanto em guerra assim e começassem a ter outros tipos de manifestações, né? De comunicação também. E então o balé entra nesse lugar de potência. Sim. E os grandes balés que a gente conhece hoje como os balés de repertório, Giselle, Lago do Cisne, quando a gente pode dar esse start, esse marco? Então, depois dessa era renascentista, a gente entra numa segunda era que é do romantismo. É onde, de fato, os balés de repertório eles começam a ter mais ênfase, que são balés que vão estar representando esse lugar de exaltação, né? Esse lugar de leveza. Então, esses balés eles vêm para romantizar mesmo. Até em um período de guerra, onde se existia muito naquela época. E a gente pode falar desse grande balé Giselle, né, que eu acho que foi a peça mais representativa dessa época, não? Giselle é o nascimento, na verdade, das grandes obras de repertório. A Giselle é o nascimento do romantismo. É esse lugar onde as bailarinas sobem na ponta, fazem as representações, né? Então, assim, conta-se uma história através da dança, o que antes não tinha. Então, o repertório chega com um lugar de potência para contar alguma coisa. E como a gente pode falar sobre a dança contemporânea? Aonde que ela entra nesse contexto geral, né? A gente pode falar de um marco na dança contemporânea. O marco acontece nesse lugar da quebra da dança moderna, a princípio.
quebrar um pouco a ideia do balé e ela tira toda a questão do traje, né? Então tudo que era muito feito de tchutchu, de tule, vai para uma roupa mais esvoaçante, tira as sapatilhas e ela começa a sair do lugar vertical e partir para o horizontal, né? E uma dança mais expressiva, que converse mais com as emoções, com as sensações, mas ainda bebendo um pouco da influência do balé clássico, mas rompendo ao mesmo tempo. O balé ele é para cima, né? Ele é etéreo, né? Levitar, ponta, cada vez mais para cima. Então ela questionando isso, começa a ter essa busca por movimentos no chão, figurinos mais leves, né? Mais até cotidianos. Quando eu estudei a dança moderna e era essa técnica que a gente estudava de Martha Graham, foi quando eu comecei a ter consciência corporal, né? De contrações, de aonde que eu desloco o meu peso. Foi as... Sim, e de fato, a Martha Graham ela começa a trazer uma base, né? De solo, uma base de contração, de expansão, que se foi usado muito nesse período, né, da dança moderna. Depois vem outros estudiosos também a partir daí, né? Vem Rudolf Laban, enfim, Klaus Viana, e a gente tem um desdobramento de pessoas, não dá pra gente ficar fazendo várias citações aqui, mas existem essas personas que a gente compreende que está no lugar da dança, que traz isso com uma potência muito grande, né? Então, assim, ao passar do tempo, e logo após esse período, mais ou menos em meados da década de 60, é que de fato se considera dança contemporânea como uma linguagem da dança, né? Que é uma linguagem que vem através de algumas bases, mas ainda assim rompendo tanto a questão da dança moderna e quanto da dança clássica. Eu acho que uma das características principais da dança contemporânea é retomar a questão de expressão de sentimentos, uma coisa mais de investigar mesmo e colocar aquilo em gestual, sai um pouco só da virtuose, do balé clássico, dos passos, assim, para uma coisa mais de introspecção e elaboração. Eu acho que a dança, ela é movida pelo sentimento. É a paixão. Acredito que são os desejos. Quando se fala dança contemporânea, a gente está falando de uma dança do hoje, né? Exato. Uma dança da atualidade.
de uma dança que te traz para conversar coisas. O que você quer conversar com a sua dança hoje? Você quer falar da sua emoção? Você quer falar do seu sentimento? Você quer só se expressar? Você quer que ela seja hermética? Você quer que ela seja para fora? É tanta coisa. É grande. É tanta Então, assim, a gente sente essa falta da parte teórica também, dessa moçada que está entrando, que às vezes elas ficam sem saber, mas, e não só a moçada, todo mundo, pra gente pergunta, o que é dança contemporânea? Sim, eu acho que é uma formação cultural, sabe? Porque a gente pensa em dança, a gente pensa logo em movimento, né? A gente não pensa em dança como um lugar de se investigar, como uma maneira de pensar, de se falar dança. Então, assim, quando a gente vai para essa questão da história da dança, né? A gente vai para um lugar de muita antiguidade, assim. Vamos lá para os lugares primitivos, onde a dança começa a partir do gesto, qual o desdobramento da dança, até chegar nesse lugar da dança contemporânea de hoje, né? Que é essa dança da atualidade. E a dança contemporânea tem berço nos Estados Unidos, né? Na América do Norte. Que é quando nasce a dança moderna, a dança contemporânea. One thing is clear. I have little memory, muscular or mental, of what I've danced. The specific movements my body executes when I improvise do not register consciously, and I can't reconstitute them. I feel transparent in the action, causing it only a little, and holding no residuals. I started talking while doing this dance as a lecture form. I liked the fact that I could not keep track of my dancing while I was talking. And vice versa. É uma dança de muita investigação, tanto teatral quanto de movimentação, né? E então ela sai desse lugar de uma dança só investigativa, né, e só técnica, e passa para um lugar de uma dança observada.
Então, mas apesar de ter nascido nesse seu berço a dança contemporânea nos Estados Unidos, existem vários pioneiros, vários precursores da dança contemporânea aí pelo mundo, né? Nossa. Importantíssimos. E como existe, né? E aí, toda vez que a gente fala cena, a gente imagina palco, né? E o palco é a vida. Eu posso ir pra rua, eu posso dançar dentro de casa, eu posso estar em qualquer lugar. Desde a dança pra quebrar tudo isso. Desde a dança pra quebrar isso tudo. E viva a contemporaneidade aí, né? Complexa, né? Mas que também te possibilita diversos lugares. Mas o que eu acho que é interessante a gente colocar é que hoje em dia se pensa que dança contemporânea é qualquer coisa. Então qualquer coisa que você faz é dança contemporânea. Na verdade não. A gente está falando da questão da história da dança, né? Então a gente sofre essas influências todas. Impossível não sofrer influência. A gente pode trazer a Rina Bausch como um exemplo de grande potência, que traz um lugar de uma dança também aliado ao teatro, né? Uma dança teatralizada, uma dança que observa, que bebe como fonte o cotidiano, a vida, os questionamentos, né? Então como isso tudo é traduzido no corpo e levado para o palco depois.
da Pina era sentar na praça e observar pessoas, né? E a partir dali ela captava cenas, então essa questão do cotidiano é muito forte, né? Da vida mesmo. Isso, e ela tinha uma questão de pesquisa de movimentos com os bailarinos, né? E eu acho que essa questão de desenvolver uma linguagem corporal bem específica, isso também incentivou muitas companhias pelo mundo todo a ter também a sua própria pesquisa corporal, a sua própria forma, né, de expressão, de montar espetáculos, como que trabalha, né, o corpo. Acho isso muito importante quando a gente fala de linguagem corporal, né, e de linguagem de cada companhia, de cada grupo, de cada um que quer fazer ou escolhe trabalhar com a dança. Porque é um lugar de registro, sim, é um lugar de identidade, né? Então como que cria essa assinatura, essa identidade corporal através da dança, utilizando o contemporâneo como base. Sim. Então assim, é mágico se a gente for pensar, né? O que o contemporâneo pode trazer até uma sublinguagem, na verdade, pesquisada, né? A gente tem várias pessoas que hoje em dia tem uma identidade própria e tem técnicas próprias, né? Sim, a gente já bate o olho e já sabe que aquela movimentação é daquela tal companhia, né? Exatamente.
lugar de trabalho, de base, o mínimo de técnica, é um lugar de auto-identidade. Como que você conversa com essa dança, como que você se investiga essa dança. É muita gente importante, né, Rafa? Muita gente, assim, se a gente for muitos um lugar trabalhos de citação, é uma gama enorme, né? Bélgica, Canadá, Irã, Israel, que inclusive até saiu aquele documentário Gaga, não sei se você chegou a ver, que é um documentário de um israelense, né? Que cria uma própria linguagem, cria um estudo. E abriu para o mundo, né? Possibilitou pessoas irem do mundo inteiro fazer workshop para conhecer a técnica, que dizem que é uma técnica totalmente peculiar. Bem peculiar. Por curiosidade, eu fiquei sabendo que eles não usam espelhos. Né? Então, assim, a gente normalmente tem referência de espelho em sala de aula para ficar se autocorrigindo. A proposta dele é completamente o contrário disso. É quebrar essa imagem espelhada, né? Então que você não se veja. Eu acho que é justamente para não ficar caracterizando a questão da estética, da forma, né? De ficar muito preso a isso, né? Da pessoa conseguir realmente soltar, deixar vir a movimentação mais fluida, sem essa crítica, que se ela se olhar, ela mesma vai, às vezes... Que é o porquê foi criada a dança contemporânea, né? Se trabalhar na esfera. Sim, exatamente. Tem esse lugar de potência, né? Fica no lugar. It's a hard, it's a hard, it's a hard way. The story of dance and the narrative of dance is very different from a narrative of a movie or narrative of a play or narrative of an opera. For me, the narrative of dance comes from texture, dynamics, speed, volume, overstatement, understatement, organization, explosive, power, delicacy. And this is the story I want the dancers to tell me when I watch Decca dance. Tem uma concepção onde os corpos são como livros. Então, cada indivíduo, cada corpo tem uma potência de originalidade em si. No Brasil, também revelam muitos grupos de dança contemporânea renomados, que foram traçando um panorama diverso de linguagens e estudo da movimentação do corpo e das relações internas e externas desse corpo, né? Que são grupos que aparecem a partir da década dos anos 70, como o Balé Estágio, o Cisne Negro, Balé da Cidade de São Paulo, Cena 11, Grupo Raça, São Paulo Companhia de Dança, entre tantos outros que contribuíram e ainda contribuem no cenário brasileiro.
mais recentemente grupos que ainda produzem diversos trabalhos renomados, como o Grupo Corpo, que conversa musicalidade, cenografia, figurinos, numa movimentação autêntica como uma assinatura. E a dramaturgia que parte de minúcias do movimento e apresenta em cada criação diversos tipos de combinações, né? Tanto a coreografia e o trabalho cênico permite que os corpos e os movimentos valorizem a brasilidade de ritmos por meio dos encontros entre a cultura e a tradição da dança contemporânea. Como também de costume, quando a gente convida um compositor, ele tem liberdade total de escolher o tema que para ele foi importante para compor a música. O nosso ponto de partida é totalmente musical. Para mim foi um susto danado, porque eu sou um cara que teve uma criação católica muito rígida, e eu não sabia nada a respeito de Exu, nunca tinha pisado num terreiro, não sabia nada a respeito de Umbanda ou de Candomblé. Então eu comecei a frequentar os terreiros, tanto de Candomblé quanto de Umbanda. E com isso eu fui aprendendo a forma com que eles se manifestavam, como cada orixá se movimenta quando ele chega aqui embaixo e tal. Então com isso a gente foi montando o balé dessa forma. Nós somos o Grupo C11 Companhia de Dança de Florianópolis e a gente está aqui no Sesc Vila Mariana, na ação número 1 de NAU, que é um projeto novo da companhia. Esse projeto ele consistiu numa pergunta muito básica de que é o porquê continuar e para que continuar, enquanto companhia, o estar junto e o desenvolver um modo de ação continuada e de pesquisa continuada para poder aprofundar modos de design de movimento, e isso que a gente começou há 23 anos atrás. O que a gente está tentando fazer há muito tempo é que você também seja não um porto seguro, mas um lugar onde você possa encontrar tranquilidade dentro dessa névoa toda que é poder pesquisar em arte. E de quebrar um pouco, às vezes, esse lugar de dança contemporânea como um estilo, como um modo de mover, e vincular a dança no pensamento contemporâneo das artes de forma geral. Quasar, companhia de dança da cidade de Goiânia, que surge no início dos anos 80 e buscaram aproveitar as influências sem se prender a nenhum tipo de modelo. Apostavam numa proposta que quebrava as regras acadêmicas e os modelos existentes, não só no pensar e fazer dança contemporânea, mas buscando traçar um caminho próprio. Como era uma companhia afastada do eixo cultural São Paulo e Rio de Janeiro, e dirigida por Henrique Rodovalho, que era muito ligada às artes marciais, buscava uma linguagem própria que pudesse conversar com o pensamento contemporâneo da companhia. Long ago it must be, I have a photograph,
Preserve your memories, they're all that's left you. Time it was, and what a time it was, it was a time of innocence, a time of confidences. Long ago it must be, I have a photograph. Preserve your memories, they're all that's left you. Deborah Coker, super conhecida pelos seus balés, aclamada pela crítica, tanto nacional quanto internacional. Ela vem mesclando o movimento da dança com um malabarismo bem audaciosos e também revelando as transformações de uma linguagem coreográfica, que destaca muito a potência do movimento, mas com o tempo passou a se apropriar de significados mais dramatúrgicos também. É a primeira mulher a dirigir um show do Cirque du Soleil e a abertura das Olimpíadas, então traz um reconhecimento mundial no cenário da dança e da movimentação corporal. Ela cria um diálogo com obras macros, né, com grandes obras assim, e sempre muito virtuosa com o cenário, com os corpos que conversam no entorno dessa ideia. Então, Li, eu quero aproveitar o gancho que a gente está falando da dança contemporânea através do olhar da câmera, né? E a gente, no nosso segundo módulo, é esse tipo de trabalho que a gente vai fazer de videodança, né? Então é um trabalho onde a gente vai falar um pouco sobre as técnicas utilizadas, qual a ideia que a gente prepara para se fazer o videodança, se ele é em cima de uma ideia temática, ou de uma ideia sensitiva, ou de uma observação, ou uma ideia encomendada, né? Como a gente estava falando dos festivais, né? Tem festivais hoje em dia que já tem temas, tem festivais que são abertos. Então, assim, a gente vai estar trabalhando, conversando e produzindo um videodança nesse segundo módulo. Sim, essa produção é um lugar que a gente quer, na verdade, convidar a todos
para participar com a gente, para que vocês também possam produzir videodanças na casa de vocês. Uou! Na 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 hey oh na 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 hey oh hey oh hey oh hey oh hey no na 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 oh na 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 hey oh hey oh hey oh hey oh hey oh hey na 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 oh na 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 hey oh, hey oh, hey oh, hey oh, hey.